gente está ali bem no início do primeiro capítulo, onde os personagens são apresentados e, como é que eu posso dizer? A gente já começou a saber quem é quem, né? E é interessante que o ponto de vista da história é sempre feminino. A Fanny falando o que, que o cara tem que fazer, qual que é a opinião dela a respeito da herança do pai. A Eleanor e Marianne discutindo, né, sobre o que seria um homem perfeito, né? É interessante porque tem umas descrições aí do Edward Ferrars que falam, afinal, ele era bonito ou não era? Porque tem, assim, ele não é tão... Ele nem é feio, mas também não é bonito, meio que assim, né? O Webber está dizendo... É o famoso galã feio, né, Adriana? Mas Você já aí, ouviu falar? mas o Hugh Grant era o galã do momento, não dá para poder descartar. E o Dan Stevens também é muito bonito, né? Aquele aqui. Bom, o Dan Stevens, para quem não conhece, ele fez Downton Abbey, também fez um bom personagem. O Everett está perguntando se eu posso disponibilizar. Eu vou disponibilizar com um comentário no blog sobre esse nossa conversinha sobre o livro, tá, Webert? Ele disse também que uma questão que queria pontuar é o maquiavelismo do John Dashwood, que manipula o irmão de Eleanor, a senhora, né, que é a Fanny Dashwood. Outras pessoas odiando, então não é só você sozinho. Não, não tô sozinho. Na série era bonito, no livro feio, verdade absoluta. Mas a gente também tem que levar em consideração o que é bonito hoje em dia e o que é feio, né? É muito relativo, né? Naquela época também. Acho que a gente, Aham. levando em consideração alguns traços característicos dos ingleses, que eles são reconhecidos notoriamente pela dentição bem torta. Então, mesmo você sendo um cidadão de posses, não era tão bonito porque falhava-se um pouco na dentição, não tinha aparelho para corrigir, né? Sim. A Fanny é maquiavélica. Você quer acrescentar alguma coisa? Você pode me interromper, porque senão eu falo igual maluco aqui. Não, não, tá ótimo. Eu tô só aguardando a gente começar o capítulo primeiro. Então vamos lá, o capítulo 1, que eu falei que é a decepção, né? Para ser dramático, a decepção das Dashwood. Para ser Nossa, é bem um assim. absurdo, né? O que Mas a gente acontece ali naquela sociedade, aquele cenário ali. isso acontece em menor instância na nossa sociedade pela proibição de várias situações. Por exemplo, hoje eu estava fazendo a reunião, né, de mercado editorial com um grupo de pesquisa, no qual eu faço parte, e estava se falando sobre essa questão da mulher ainda pedir bênção para críticos masculinos para que ela seja considerada boa escritora ou, enfim, mercado de editorial também segue isso. No capítulo 1, que é o capítulo da decepção das Dashwood, vou adotar esse nome, tá? A gente vê nas duas primeiras páginas a situação econômica da família. E aí entra de novo aquela história da Jane Austen ser extremamente preocupada com finanças e com dinheiro. Ela não era interesseira, mas sim preocupada com a economia, né? E eu tenho Sim. a acrescentar o seguinte, que nesse título, na primeira página, na minha primeira página, a associação de um ótimo casamento com um sinal de riqueza. Ou seja, se você casar bem, você mantém o seu status quo, você mantém a sua situação familiar ali equilibrada. Agora é com você. Então, somos introduzidos a Sussex, né, assim que chama, e Sim. a Norland Park, que é o nome da Aham. residência, não é isso? Da propriedade, digamos assim. E aí nós somos introduzidos aos Dashwood, né? E é interessante realmente isso que você falou sobre a crítica da organização social da época, né? Da forma como ela retrata esses, como é que eu posso dizer? Como ela trata sobre como a mulher, por exemplo, ela teria que se manter numa época dominada por homens, né? Eu acho Uhum. muito interessante isso, a importância de fato do casamento, a preocupação do casamento, né? Você percebe isso que é muito forte e gera algumas críticas, né? Algumas pessoas que falam que Jane Austen fala sobre isso, que sobre romance, mas era uma realidade que elas viviam, Sim. né? Desenhava aquele contexto histórico, né? E Inclusive, aí,
Desculpa. Uhum. A Não, não, sua não, Lília, não. o que a Lília disse aqui nos comentários é que nesse capítulo também a gente tem a questão da herança, que a própria Jane Austen Sim, também passou por essa questão de preconceito de gênero, porque não se cogitava deixar dinheiro ou alguma herança, bens materiais para as mulheres, né? Era sempre para o parente masculino mais próximo. sim. E aí Exatamente. nós vemos essa eu vejo como uma desvalorização, né, Sim, com da certeza. mulher, porque a partir do momento em que uma mulher não pode prosseguir com os negócios deixados pelo marido, ou enfim, tem que depender do marido para sobreviver, aquilo ali é uma desvalorização do Uhum. feminino, né? É o óbvio, provavelmente todo mundo que leu. Deixa ele voltar. Será que é só o vídeo do Fabrício ou o meu também tá travando, minha gente? Bem, eu acho que eu posso acrescentar, ele teve que sair porque deve ter travado, é que essa questão da herança ela é muito importante, inclusive para Jane Austen, porque ela viveu isso na pele, né? Ela não recebeu, não tinha direitos, tinha talvez só uma mesada que ela recebia por causa dos irmãos, inclusive. É muito complicado essa destituição, como a Lília disse aí, dos, das finanças, dos valores. Imagina você ficar sem o mínimo, né? A gente não consegue imaginar a ponto de sentir na pele, nem queremos nem sentir na pele, mas a gente está tendo uma realidade muito parecida com essa falta de renda, principalmente que atinge as mulheres aqui no Brasil devido ao coronavírus. Deixa eu ver aqui se tem mais um comentário, que é da amante de livros e filmes. A mulher não tinha o devido valor naquela época e ainda está tentando cavar um valor, né? A gente tem que se justificar sempre, né? Quando você quer trabalhar, você tem que justificar, olha, mas eu quero trabalhar. Eu tive uma senhora que morava no mesmo prédio que eu, que ela falou assim, que pena, né, que você tem que trabalhar, que seu marido não dá conta da casa. Puxa, e não era uma questão só financeira, era uma questão também de colocar em prática o que eu estudei na faculdade, né, minha gente? Então, a gente tinha várias restrições, inclusive estudos era um problema para as mulheres daquela época. Bom, eu vou falar uma anotação que eu tenho aqui, que é uma nota de rodapé que eu fiz para essa edição, que está dizendo o seguinte: Sussex ficava num dos condados tradicionais da Inglaterra, na região sul, e a palavra Norland Park significa, não se traduz Norland Park por Parque de Norland, porque essa palavra, deixa eu adicionar aqui o Fabrício. Norland Park são as terras pertencentes a uma propriedade rural, incluindo pastagem, jardins e bosques. Não é parque como a gente conhece alguns parques aqui do Brasil e o Hyde Park na Inglaterra. É uma propriedade que inclui as pastagens, jardins e bosques. Então, as casas tinham nomes, né? E aí tinha a extensão que era park, cottage, que é o chalé e etc. Bom, deixa eu ver aqui, tem um monte de comentário. Lilia disse que todo o livro da Jane, de alguma forma, toca nessa situação difícil das mulheres. Quanta maldade da Fanny, ou Fanny, sendo uma mulher com as cunhadas e sogra, deixá-las nessa situação de vulnerabilidade. Mas eu penso que ela foi escrita, ela existiu no livro para ser essa peça aí que muda o destino das Dashwoods, né, gente? Eu não sei se você pegou, eu estava só falando, explicando uma coisa sobre o que é Eu não Nolan sei onde foi que Park. parou. Hã? Onde foi que parou? Desculpa. Tu A gente lembra estava dele? falando sobre a questão financeira, de Ah, herança, sim. etc. Não, Certo. olha, na minha página aqui, na terceira página, tem a apresentação da Eleanor e da Marianne e uma notinha sobre a Margaret, sobre as três irmãs Dashwood, que fazem parte desse livro. A Eleanor, sua primogênita,
cujo conselho fora tão eficaz, possuía sólida capacidade de compreensão e grande serenidade de juízo que a qualificavam, mesmo com apenas 19 anos. Então, ela era uma moça já bem equilibrada para a idade, né? E 19 anos não tinha aquela coisa de adolescência mais não, tá, gente? Naquela época, né? E a gente tem... E é até engraçado que foi um ponto que eu marquei aqui mais para frente em relação à idade. Tá. E é muito engraçado a gente ver esse jogo, né? Que é totalmente diferente. Sim, que Que curioso, né? costumamos ver Tem hoje. as distinções de idade. Em muitos Isso. aspectos, as qualidades de Marianne eram bastante parecidas com as de Eleanor. Ela era uma moça sensata, inteligente, mas ansiosa em tudo. Suas angústias e suas alegrias não tinham moderação. Era generosa, amigável, interessante. Enfim, ela era tudo, menos prudente. Então, ela tinha uma semelhança com a irmã, mas também tem uma brecada aí. Ela era essa moça maravilhosa, mas era imprudente. E, por fim, a gente tem a Margaret, que era uma menina bem humorada, bem disposta, mas como ela já tinha absorvido bastante do romantismo de Marianne, sem ter muito de sua sensatez, aos 13 anos não pretendia igualar-se às irmãs, já em uma etapa mais avançada da vida. Então, a gente tem, né, nesse primeiro capítulo, a apresentação. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Então, é que eu fiz um resumozinho apenas, mas você falou praticamente, né, o que tem no capítulo. Uhum. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha pesca, ó, tô com uma pesca. Uhum. Ah, a gente vê muito já do primeiro capítulo, né, o embate entre as personalidades, né, isso. Uhum. Inclusive que você falou no início da live sobre o oposto das duas, que faz, de certa forma, diz sobre o título do livro, mas Sim, a gente e uma poderia, das mais... de uma forma bem grosseira, intitular Cabeça e Coração, Sim, sim, Juízo isso. e Sentimento, ou alguma coisa desse tipo, né? Cabeça e Coração, acho que é do Camilo Branco, um escritor português, mas enfim, a gente faz um bom título. O Herbert está dizendo. Desculpa eu ter invertido o vídeo hoje, tá? Que assim Aham, fica melhor. Marianne, em minha leitura, enfatiza a sensibilidade e a Eleanor a razão. E alguém comentou anteriormente sobre a questão da idade. Então, 19 anos já estava passando da idade de casar, porque com 27, como a Anne Elliot de Persuasão, já tinha ficado para titia, né? isso. E o problema, né, com a escritura, a herança, a questão da herança também, né? Uhum, Que, óbvio, que para a época não era um problema, mas nós que lemos aquilo ali ficamos aflitos, né? Eu fiquei muito aflito uhum. quando... inclusive, tem até um questionamento para ele perguntar. No caso de um segundo casamento, como o senhor Dashwood, Uhum. que ele se casou pela segunda vez, Isso. existia alguma, como é que eu posso dizer, alguma diferença do primeiro casamento? Existia algum tipo de preconceito ou era comum? Provavelmente para a mulher deveria Era ser. comum, sim, porque as mulheres Ah, morriam muito no trabalho sim, de sim, parto, né? sim. Elas não tinham um método de um contraceptivo eficaz, então se engravidava com muita frequência. E aí elas morriam facilmente, né? Por causa da medicina que não era tão desenvolvida naquela época. Sim. E aí existia, assim, a possibilidade desse casamento, inclusive até para o homem, para o gentleman, ele se manter na sociedade, né? Porque podia se associar à viuvez dele, depois que passasse o luto, com ele, tá só na farra e tal. O Gleidson está dizendo que Entendi. mesmo Jane Austen sendo uma mulher, autora, ela se torna atemporal porque seus temas são tão íntimos das nossas lutas de hoje, em época de quarentena e contrição, ora somos Eleanor doidos para ser Marianne. Eu já vi, hoje eu vi uma live de um amigo psicanalista dizendo que a quantidade de pessoas que ele já recebeu no consultório virtual dele, dizendo que quebrou a pandemia porque queria encontrar com o crush, com, né, a pessoa que não mora com ele. Então, veja bem, a gente está entrando num círculo vicioso, né? Não é só a pandemia que atrapalha a saúde, viu, minha gente? Atrapalha. Tem outras coisas que chama DST, que atrapalha a vida. Inclusive, naquela época, também era motivo de causar outros transtornos nas vidas das mulheres, essas doenças que hoje a Mas gente...
TST. Mas uma dúvida em relação, que eu até disse, não, durante a live eu vou levantar isso com a Adriana. Uhum. Existia uma certa, uma falta de prestígio para a segunda mulher, do segundo casamento? Não Ou, existia uma falta de prestígio até que esse marido não, estivesse vivo. A questão é o que sim, aconteceria com ela depois, né? E aí ela com 42 anos, a senhora Dashwood, ela já era o que a gente brinca assim, já estava esperando a morte, né? Praticamente. aham, Porque naquela uns época as pessoas 40 anos, né? viviam em condições sanitárias e condições de saúde muito precárias. Então, isso também prejudicava a longevidade. A gente tem uma contradição a essa época, que a família da Jane Austen, com exceção dela, ela, né, a irmã e a mãe viveram mais de 80 anos, os irmãos também. Então, a gente tem uma família que teve bastante saúde para viver mais tempo, né? Vitalidade. No Isso, eu capítulo fiquei na 2 dúvida. agora é hora de descer o sarrafo, Ah, como a gente diz aqui em Minas. O capítulo 2 é a persuasão da megera, da esposa maluca da Fanny Dashwood. Eu, assim, como eu já conheço, eu não fiquei hashtag chateada com a Fanny, porque já sei da história toda dela, né? Mas o que você achou dessa apresentação e essa mulher falando o tempo todo pro irmão, né, pro marido, no caso, irmão das meninas, tirar essa herança delas? O que você achou disso? então, eu achei uma grande sacanagem, como eu havia conversado com você no WhatsApp. E é engraçado a persuasão, né, no caso, que ela tem, o poder que ela tem de falar com o marido e ir mudando aquela situação ali, que ele está querendo dar X, um valor X para as irmãs, e ela Uhum. vai rebaixando as irmãs, a família, a um nível muito O curioso deplorável, é vamos que dizer assim. alguém comentou que ela era mulher, ela podia ter um pouco mais de responsabilidade sobre as outras que iam ficar à míngua, né? Mas ela estava pensando na herança do filhinho dela. E, Isso, para o né, filho. enfim, é uma coisa É, complexa para a gente entender. Agora, eu não sou especialista em direitos de família, principalmente da Inglaterra do século XIX. Existiam brechas para que os homens deixassem alguma quantia fixa para as mulheres, mas no caso do senhor Dashwood, ele deixou à mercê do filho mais velho, sim, para que ele decidisse, né? Mas aí não foi uma isso. coisa como a gente viu, né? No capítulo 2 que é bem curtinho, inclusive, né? A Isso gente é não muito viu curto. essa preocupação dele. Ele foi realmente persuadido a, Isso. a entregar, assim, né? Deixar elas a Deus dará. No E um capítulo. detalhe que eu acho bem engraçado desse capítulo é porque, por mais que eu não tivesse rido, sabe, me divertido tanto, mas eu noto que há um certo humor incutido Uhum, ali, naquele contexto em que ela vai diminuindo uhum. as garotas Dashwood, vou chamar assim. Na E verdade, no filme, nos filmes você vai perceber mais facilmente aquela ironia ali dela forçando com amor, com açúcar, com afeto ali, mas não, você não vai uhum. dar esse dinheiro. Até que chega um momento em que ele diz é verdade, você tem razão. Mas é engraçado ver como ela vai fazendo aquilo. Vai conversando com ele, jogando uma certa lábia, né? Uma certa conversa, que ele vai caindo e ele Sim. vai se dando conta que ela teria razão. E a Uhum. raiva pela Fanny só aumenta, só cresce, né? Teve um comentário da Lilian novamente, que ela falou que se o senhor Dashwood tivesse tido um outro filho com a senhora Dashwood e as irmãs, elas estariam mais protegidas, porque esse irmão não ia ter direito à herança principal, mas ele ia ter uma profissão que pudesse ajudá-las no futuro. Então, eu concordo aí com a Lilian que teria sido mais fácil para as meninas. Deixa eu ver aqui. Aham. Essa questão da herança do primogênito é uma questão muito complexa. A gente viu isso numa discussão que a gente teve sobre as filhas de Orgulho e Preconceito, as Bennet. A família tentou um filho, né, um homem, mas aí teve 5 e aí parou, porque senão a senhora Bennet podia também ter algum problema no parto. Ô, gente, eu me Aham. desculpem, eu travei aqui os comentários, aí achei que ninguém estava comentando e tá rolando comentário aqui. Só um minutinho Nossa, pra o gente ir pior é pro que terceiro a minha capítulo. câmera está numa posição um pouco diferente, então fica difícil de ler os comentários. Isso vale para a próxima live, tá bom?
que aí a gente faz Aham, vertical. O capítulo 2 é um isso. retrato do egoísmo, mostra bastante uma sociedade ali bastante preocupada em manter o que já tem e só aumentar, né? No capítulo 2 o Isso. que a Lilia comentou. Aí, E deixa eu ver. nós vimos o luto também, né, das Uhum, Dashwoods e a tentativa de conviver com os novos proprietários. uhum. É muito interessante, eu achei essa questão da convivência Sim, e chega um momento em não, que na a senhora verdade não foi Dashwood bem não... uma convivência, né? Eles Isso, invadiram porque era logo após a temporário. morte, ela foi para lá sem ser convidada. Isso, já chegou Então, chegando, já quebrando a banca aí, né? exatamente. Mas assim, mas tem aquele período de convivência. Eu acho que a crítica foi até, ele comenta que parece que foi meio ano, né? Foram 6 meses e a Foram Fanny 6 meses. fez o John Dashwood descumprir a promessa, que foi o que o Ebert disse. A Jane Aham, também, que parecia que ela tinha uma certa inveja, a Fanny, né? isso. E o irmão também não tinha muita conexão. Na minha tradução, eu coloquei assim que não era esperado que filhos de primeiro casamento tivessem uma amizade, uma relação mais profunda com os filhos do segundo, né, do segundo casamento. É uma coisa que eu também tinha observado em relação a isso, que você não vê muito afeto, né? Muita aproximação entre Sim, eles. Embora a idade eu acho que seja um pouco diferente, distante, né? Pelo menos foi o que sim, pode ser também por eles uma foram. questão de idade, mas eu acho que tem Aham. um afeto. A E questão isso, ele é muito toda frio, né? Sim, a questão toda é que eu acho que não é aquele tudo junto e misturado que a gente vê aqui no Brasil, Que dessas costumamos ver famílias, por aqui. né, mais, Isso. mais unidas, enfim, eu acho que é por aí. Agora, capítulo 3 é um admirador para Eleanor. Então, chega um rapaz, e é curioso porque a gente não vê a história sob o ponto de vista de antes, né, da morte do Senhor Dashwood, mas aí a primeira pessoa do sexo masculino que visita essas moças já tem que ter um direcionamento para com quem ele vai ficar. É muito estranho essa visão aí de ele já se tornar um futuro pretendente, né? E existe nesse capítulo 3 também uma apresentação do Edward. Deixa eu ver aqui. Onde. Ah, tá. É... Olha só, Edward Ferrars não caiu no bom grado da família por nenhuma graça em particular. Ele não era bonito e seus modos exigiam intimidade para que se tornassem agradáveis. Ele era muito acanhado, para dizer a verdade. Porém, quando vencia a sua timidez habitual, seu comportamento revelava um coração franco e afetuoso. E alguns atores mostram essa timidez, né? O Hugh Grant totalmente tímido naquela versão desajeitada, inclusive, na versão da 95, eu acho que ele retrata sim, só que colocaram atores bonitos para serem um mocinho de razão de sensibilidade, sendo Edward Ferrars. E aí elas promovem essa discussão, a Eleanor, a Marianne e a mãe promovem essa discussão sobre a visão do homem perfeito versus as atitudes do Edward, que ele não corresponde muito ao ideal, principalmente Isso. da Marianne, de homem perfeito, né? Mas ela, Há esse embate, né, entre elas. sim, e ela elenca que uma das características que ele deveria ter é gostar do autor, de um autor que a Jane Austen era leitora, era um dos favoritos, que é o William Cooper. Ela cita, né, o Cooper dizendo: não, mamãe, creio que nem Cooper seria capaz de animá-lo, mas devemos admitir que existem diferenças de gosto. Eleanor não tem os mesmos sentimentos que eu e pude então passar por cima disso e ser feliz, e pode então passar por cima disso e ser feliz com ele. Então a Marianne reconhece que, apesar de ele não ter algo que apetece ao gosto dela, a irmã pode ser feliz com esse rapaz, né? Isso. E é um capítulo que vemos muito, né, sobre a mãe, Aham, né, sobre os mais princípios, presente. né? Eu até anotei aqui que nós vemos muito sobre isso, sobre os princípios, sobre como ela vê toda a situação, né, envolvendo ali o Uhum. enteado, a Fanny, até o próprio, qual é o nome dele que eu esqueci? O Edward, O, o o John. Edward, isso, Uhum. isso. É,
basicamente isso que eu É anotei. interessante, alguém está comentando aí que a Marianne pontuar que para serem um casal era necessário que eles demonstrassem interesses semelhantes, o que vai contra a corrente da época de que para casar precisava simplesmente um arranjo financeiro ali, pagava-se um dote, né, inclusive, e não haviam sentimentos. Inclusive, em alguns livros da Austen, espera-se que a pessoa passe a gostar do pretendente, né, do marido, depois do Depois. casamento, né, desenvolva essa afeição posteriormente. E hoje a gente é um luxo, que eu não sei se está acessível para todo mundo, artigo de luxo, casar por sentimento, porque você gosta da pessoa, né? Então, naquela época não existia esse casamento por amor, e sim por uma questão de Pelos interesses. interesse e até, olha, o senhor, para ser um rapaz, o cavalheiro, para ele ser reconhecido na sociedade, ele tinha que ter uma esposa e, consequentemente, um herdeiro mais Que adiante, era né? conveniente, né? Era conveniente? Basicamente, que era conveniente. E ela fala até muito sobre isso, acho que no próximo capítulo, da É, conveniência. Enfim, eu não vou dar um spoiler durante o nosso vídeo. Deixa eu tá, chegar lá tá, no capítulo 8. tá. Mas é sobre um personagem que ainda vai aparecer. Tudo bem. Lá no capítulo 4 a gente no capítulo 4 tem a oferta da proposta do Barton Cottage, lembrando que Cottage, se for o que foi retratado nessas adaptações, ou a casa, o Cottage que a Jane Austen morou lá em Charlton House, é uma casa de 2 andares, minha gente. Não é um chalézinho qualquer, não, tá? Mas para aquela realidade, morar num cottage ou num chalé era uma diminuição na hierarquia social daquela época. É, E as Dashwoods tiveram que optar. Inclusive, eu fico pensando no desespero da senhora Dashwood para se livrar da Fanny, porque já era voto vencido, elas tinham que sair mesmo, perder até os móveis e o mobiliário todo e os utensílios de prata, né, de porcelana para Fanny, que ela herdou tudo isso. Elas devem ter levado para Cottage, Barton Cottage só o básico, porque também ela não ia precisar para dar jantares fantásticos, né? É uma maldade, inclusive, que faz assim. Começa como um dramalhão esse livro, né? Dessas moças perdendo toda a direção e a qualidade de vida. Hoje mesmo eu fiz um meme, My Plans, aí a Eleanor em frente Norland Park, e aí 2020 elas em Barton Cottage, mostrando, é um meme que tá bem, as pessoas estão fazendo outras, né, outras brincadeiras com esse meme, mostrando o que esse ano tá fazendo nas nossas vidas, mudanças né, de paradigmas e até de qualidade de vida, para todo mundo, de um modo geral, né? Uhum. Eu queria pontuar também que lá no capítulo 4 tem uma descrição do Edward segundo a Eleanor, não do narrador aqui da história. Olha, E aí eu não fico indignada, né? de seu bom Com a senso, menor sua admiração. bondade, creio que ninguém tenha tido uma boa conversa com ele, pode duvidar. A excelência de seu discernimento, seus princípios, só podem ser ofuscados pela timidez que, muitas vezes, o silencia. Você o conhece o suficiente para fazer justiça ao seu grande valor. Mas, de suas mínimas inclinações, como as chama, creio que algumas circunstâncias particulares mantiveram você mais ignorante do que eu. Então, ela mostra ali, com toda a educação, polidez de Eleanor, que ela conhece um pouco mais do rapaz do que a irmã que estava Ela tem conversando. prioridade, né? Ela tem Aham, prioridade para falar sobre o Edward. sim. E aí ela diz mais adiante que ele possui uma mente bem informada. É verdade que, à primeira vista, seu trato não causa grande admiração. A admiração e sua aparência dificilmente poderia ser chamada de bonita, até se perceber a expressão de seus olhos, que são extraordinariamente bondosos, e a doçura de seu semblante. No entanto, o conheço tão bem que acho o Edward muito bonito. Então, tem também aquela expressão popular que fala o seguinte: quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, quando você começa a gostar de uma pessoa, ela se torna a pessoa mais bonita da sua vida. Isso né, confirma aí, meus queridos ouvintes. Bom, deixa eu ver mais um comentário. A mudança choca por ser um lugar muito simples, tanto que a senhora Dashwood quer mudar o lugar promovendo reformas. Isso nos primeiros capítulos aí fala que ela tem intenção de fazer reformas. Eu fico pensando
com que dinheiro, né? Mas enfim, vamos ver o que vai rolar aí pra frente. Você quer falar mais alguma coisa sobre o capítulo 4? Não, não. Na verdade, eu só queria fazer um comentário acerca das minhas previsões. Eu fico fazendo previsões lendo esses dois Diga, primeiros diga aí. capítulos. Então, Ah, eu prefiro abra não aí me sua bola de arriscar, porque eu cristal e acredito faça a que são previsão. coisas que eu acredito que são coisas que provavelmente a Jane não iria seguir. Mas em relação ao interesse amoroso da Eleanor com o Edward, é, em relação, inclusive, à propriedade, né? A propriedade de... deixa eu dar uma olhada aqui no nome. De Norland Park. Hum? Eu fico matutando aqui possibilidades da história seguir, assim, sabe? Uhum. Vamos ver. Inclusive da O legal é propriedade que voltar você não para leu, elas. né? O Eu legal não é que sei se você eu não leu, estou então. certo disso. Aham. Mas, assim, haveria possibilidade, no contexto em que Hum. elas estavam inseridas, da propriedade voltar para as mãos Não, da... não, Não, porque tem o John Dashwood e tem o filhinho que tinha 4 anos. Ele não, estava na frente das irmãs dele. mas você não parou para pensar numa coisa. Se o filhinho morresse... Poxa, eu ri, mas foi só por causa da sua sagacidade, não foi para a criança morrer. Uma criança de Não, mundo fictício. Entendo. entendeu? Mas, Mas mesmo assim... assim, aí ficaria para o parente masculino mais próximo. Aí teria que ser um tio, um entendi. primo. O negócio não passava, a herança não passava definitivamente pela mão das mulheres. Entendi. Entendi. Ainda nesse capítulo 4, a gente vê a Eleanor, ela observa, ela percebe os empecilhos por parte da mãe de Edward para que eles possam ficar juntos. Ela com certeza vai querer uma nora que tenha mais, que tenha um dote maior, que tenha uma tenha algo para oferecer mais que a simples Eleanor, né? Também mostra aí também uma troca de cartas e no capítulo 4 fala sobre a irmã, a Fanny Dashwood, ela descobrindo esse interesse repentino, né, entre o casal ali, a amizade que estava sendo tecida entre os dois, e ela começa a interferir, né, começa a ficar no pé. Isso. Uhum. Aí a Jane está dizendo que a senhora Dashwood é um tanto inconsciente, sem dinheiro nenhum para fazer reformas, meio enlouquecida. Eu acho que é aquela coisa assim, só na hora que a pessoa vai lá fazer as contas, né, do quanto custaria para fazer uma reforma, é que ela ia perceber que elas estavam numa situação muito complicada.